Sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós rezamos, irmãos e irmãs, o Pai Nosso, o primeiro pedido que nós fazemos: santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É uma oração ensinada por Jesus. E a oração que no final, livrai-nos do mal. É o próprio Jesus que nos ensina a oração para nós nos livrarmos do mal. Ele é o Senhor de tudo, mas Ele quer que a vontade dEle seja feita assim na terra como no céu. Na quinta-feira santa deste ano, na Páscoa deste ano, o Santo Padre, o Papa, na homilia da quinta-feira à noite da missa do lava-pés, ele fala que o momento em que os infernos são derrotados, que toda a hoste infernal é vencida, foi no momento que Jesus morreu na cruz por amor de cada um de nós. O Papa ainda falava naquela ocasião que naquele momento o Monte Sião toca o céu e o céu toca o Monte Sião. É o momento em que o céu e a terra se unem. É o momento que na morte de Jesus, todos os evangelistas são unânimes em dizer que o véu do templo se rasgou ao meio, de alto a baixo. Lá no templo de Jerusalém, que não ficava longe do Gólgota, onde Jesus foi crucificado, existia um templo suntuoso, feito na época de Salomão, reerguido na época de Esdras, Neemias, após o exílio da Babilônia, ele foi reerguido. Era o orgulho da nação. E havia um véu com fios retorcidos, de 15 centímetros de largura, que separava a parte comum onde os fiéis ficavam, que chamava-se o Santo. Atrás do véu ficava o Santo dos Santos, onde habitualmente ficava a Arca da Aliança. Era o lugar onde o sumo sacerdote, uma vez por mês, entrava naquele templo, levando o sangue do Cordeiro Pascal, para oferecer a Deus lá no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote tinha direito de entrar uma vez por ano naquele lugar tão santo. Jesus é o Santo dos Santos. E no momento que a lança do soldado rasga o peito de Jesus, do seu peito aberto sai sangue e água. Ali, o coração de Jesus é o Santo dos Santos. Por isso, quando Jesus morre, aquele véu retorcido, 15 centímetros de largura, de espessura, rasga de alto a baixo. Por quê? Não existe mais barreiras entre nós e o céu. Jesus é a porta aberta para o céu. Jesus é a vitória de Deus sobre o demônio. E por isso, queridos irmãos e irmãs, nós queremos nessa pregação olhar para a cruz de Cristo e ver na vitória de Jesus, ter essa certeza que é também
a nossa vitória. A vitória de Jesus já começa lá nas tentações dos 40 dias que Jesus passa no deserto. Convido você a abrir a sua Bíblia, irmão e irmã, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Jesus no capítulo, segundo São Lucas, no capítulo 4, versículos 1 e seguintes. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem. Versículo 5. O diabo o levou para o alto, mostrou-lhe num relance, todos os reinos da terra, e lhe disse: eu te darei todo este poder e a riqueza destes reinos, pois a mim é que foram dados. Eu posso os dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, e colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda, eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: também foi dito, também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. E em outras traduções, versículo 13, terminada todas as tentações, o diabo afastou-se dele, até o tempo oportuno. Queridos irmãos e irmãs, são 3 tentações muito inteligentes. Jesus é chamado como um novo Adão. Lá no catecismo da Igreja Católica, a igreja chama Jesus de um novo Adão, onde o primeiro Adão foi fraco diante da tentação. Jesus é o novo Adão, que é forte contra a tentação. Ele começa dizendo: faça um milagre, transforme essas pedras em pães. Qual que era essa tentação tão inteligente? Usar os milagres e usar as coisas de Deus a meu proveito. Os milagres são para o irmão, a missão é para salvar o irmão, a missão não é para proveito próprio. Era uma tentação muito inteligente de ter um prazer fora dos planos de Deus, provar de um prazer que não é o prazer permitido por Deus. Satanás continuou tentando o Senhor, e neste momento ele mostra os reinos do mundo e fala:
tudo isso me foi entregue. Como foi entregue? Quando o homem e a mulher, representados em Adão e Eva, aceitam a tentação de Satanás, acreditam na mentira de Satanás, e têm o desejo de serem deuses, como oferece naquela maçã, é um símbolo. Mas o homem naquele momento entregou a escritura da terra para Satanás, entregou os reinos da terra, e por isso Satanás se sente no direito de dizer: tudo isso me foi entregue, e se te prostrares diante de mim, me adorares, tudo será teu, basta me adorar. É a tentação do ter fora os planos de Deus, a tentação da ambição, de usar o reino de Deus para ambição. Tem pessoas que estão se enriquecendo à custa da fé das pessoas, comprando fazendas, comprando coisas. É a tentação de usar as coisas de Deus para que eu tenha prestígio. Deus não condena a riqueza, condena o uso dela. E é uma tentação inteligentíssima, que Jesus refuta, rebate essa tentação na palavra. Mas Satanás vem num terceiro momento. Se és o Filho de Deus, ele fala, se és o Filho de Deus. Novamente essa palavra vai ser repetida lá na cruz. Aquele ladrão que foi crucificado, diz que tem um bom ladrão e um mau ladrão. Não tem bom ladrão, lá tem ladrão. Vocês conhecem algum bom ladrão? Ladrão é ladrão. Tem um ladrão que se converteu, mas um dos ladrões vai dizer de novo lá na cruz: se és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti, e salva-te a nós, também de beirada, dá um jeitinho na gente, que a cruz aqui, nós estamos espetados na cruz e a coisa está preta, ajuda a gente. Uma tentação inteligentíssima, de usar os milagres, agora, no outro aspecto, tentar a Deus, já é ter um poder acima dos planos de Deus. Eu posso fazer isso. E ele estava propondo que Jesus saltasse do templo, da parte mais alta, e ele ainda cita a escritura: olha, os anjos vão te sustentar. Ora, como sustentar? É um suicídio. Nem os anjos do Senhor poderiam acudir Jesus se ele saltasse. Por isso Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Usar o poder fora de Deus é tentar a Deus. E tem muitas pessoas querendo ter um poder no lugar de Deus, pessoas querendo se fazer de Deus, verdadeiros ídolos. E o versículo 13 o que fala? Olha o versículo 13: o demônio se retirou para depois tentá-lo num tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno que Satanás vai voltar ao ataque? No momento da cruz. O momento da cruz vai ser o momento do ataque de Satanás. Vai ser o momento em que Satanás vai ser derrotado. Mas ele vai usar todas as suas cartadas, ele vai usar todos os seus artifícios para tentar demover a intenção de Jesus de salvar o homem. Satanás vai tentar dizer para Jesus, com torturas, com dores, com traições, com nudez, com vergonha, com escarros, com sangue, com bufetadas, ele vai tentar dizer para Jesus: o ser humano não vale a pena não, desiste, é ingrato. Eles vão gritar lá: crucifica-o, crucifica-o. Ele vai voltar com toda a força. Mas Jesus, é esse o momento da vitória.
A obediência, como fala São Paulo aos Filipenses, ele foi obediente até a morte. E por isso Satanás é derrotado, é vencido. Eu me lembro que quando meu filho Lucas, ele já está com 25 anos, já é um advogado. Mas quando meu filho Lucas, ele tinha 8 anos de idade, nós havíamos voltado de um momento de oração que teve muita libertação. A ação de Jesus libertou muitas pessoas oprimidas pelo demônio. E no caminho, no carro, quando passávamos pelo centro da cidade de Goiânia, onde eu moro, ele disse assim: pai, menino de 8 anos, tem pergunta para fazer mesmo. Ele tinha certeza da ação demoníaca, porque ele viu a manifestação do demônio numa pessoa. Pai, Jesus é muito mais forte que Satanás, não é? É, meu filho, muito mais, você viu, ué. Ele venceu Satanás na cruz. Pai, Deus é muito mais forte que Satanás? É, filho. Então por que Deus não dá uma cacetada na cabeça de Satanás e mata Satanás? Pronto, pronto, acabou. Eu virei: filho, Deus é amor, e de Deus só vem amor. Deus não vem morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado, por causa do demônio. O demônio sim é o autor da morte. Deus não é o autor da morte. Não vai dizer assim: foi Deus que matou. Ah, Deus, não. Deus é o autor da ressurreição e não da morte. E eu disse: filho, Satanás foi vencido com a arma mais poderosa que existe: o amor de um Deus que morreu na cruz por cada um de nós. Aqui está a maior força de Deus, o amor ao ponto de dar a sua vida numa cruz por cada um de nós. Isso é amor. É amor que não acaba, é amor que não se vence. Isso é amor. E quando nós pegamos uma outra passagem em que Jesus vai expulsar um demônio, pegue na sua Bíblia no capítulo 11 do Evangelho, também de São Lucas. Hoje eu quero usar bastante São Lucas, que vai nos ensinar muito essa vitória de Jesus na cruz sobre o demônio, onde ele une o céu e a terra, onde a terra não mais vai ser o reino de Satanás, e já está preparada a expulsão para sempre de Satanás deste mundo, onde ele vai ficar trancafiado no inferno para nunca mais sair. Está preparada. A terra não é mais do domínio de Satanás. As diabruras que Satanás tem feito no mundo são temporárias. São as últimas cartadas desesperadas. Ele que está sabendo que já está vencido pelo dedo de Deus. É isso que vai falar Jesus. Capítulo 11, versículo 20. Jesus acaba de expulsar o demônio de uma pessoa. Mas aqueles fariseus e doutores da lei invejosos, preste atenção, querido irmão, eu tenho que falar uma coisa muito importante aqui. Inveja. Santo Agostinho fala que a inveja é o pecado diabólico por excelência. A inveja foi o primeiro homicídio da Bíblia, é relatado pela inveja. Lá no capítulo 4 de Gênesis, Caim matou Abel. O que Abel fez para merecer a morte? Deus olhou para os dons de Abel, mas não olhou para os dons de Caim. O semblante ficou turvado. E Deus fala para Caim: Caim, o pecado está à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Mas Caim não dominou e matou o seu irmão. Santo Agostinho fala que a inveja é o pecado diabólico por excelência. Designa, isso é do catecismo, designa a alegria sentida diante da derrota do outro,
e o desprazer causado pelo seu sucesso. Isso até no mundo espiritual. Às vezes eu vejo uma pessoa sendo usada por Deus. Muitas pessoas vêm com sentimento de inveja, de raiva. Ao invés disso, diga no coração: Ele está fazendo gol para o nosso time, está do nosso lado. Também no livro do Gênesis nos conta que os irmãos de José o venderam como escravo ao Egito. Por que os irmãos ficaram com inveja? Porque Abraão amava aquele filho que era fruto da velhice, o filho que ele teve com sua esposa. Amava. Mas os seus irmãos o venderam como escravo ao Egito. E também o capítulo 22 do Evangelho de São Mateus vai dizer que entregaram a Jesus para ser morto diante de Pôncio Pilatos por inveja. E aqui, quando Jesus expulsa o demônio de uma pessoa, os fariseus ficam com inveja porque eles não possuíam este tipo de autoridade. O livro dos Provérbios fala muito disso. E Eclesiástico 37, versículo 7 fala assim: não descubra os teus planos aquele que te tem inveja. Quantos de vocês foram prejudicados pela inveja? Inveja no matrimônio, no ministério, no casamento, na família, nos bens materiais. Quanta gente foi perseguida e está sendo perseguida por pura inveja. Quanta gente que vê o poder de Deus sendo manifestado e ao invés de glorificar Deus, fica com inveja. O nosso coração tem que dar glória a Deus. E naquele momento os fariseus olham para Jesus e dizem: ele faz esse milagre. Veja que um pouco antes do versículo 20. Olha aqui, versículo número 15. Alguns porém disseram: é pelo poder de Beelzebu, chamado pai dos demônios, é o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Pediam um sinal. Deus não dá sinal para descrente, Deus dá sinal para crente. Deus não faz milagre em descrente. Milagre não converte quem não crê. Milagre confirma a fé de quem crê. Deus não realiza milagre em descrente. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, dizia-lhes: todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre a outra. Ora, se Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se o seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios, pelo poder de quem então vossos discípulos expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus, qual é o poder que Jesus usa para expulsar o demônio? Qual que é? O dedo. O dedo. Autoridade. Eu tive uma oportunidade muito imperdível na minha vida de ter conhecido o padre Rufus de perto. Em 2010, quando eu fui pregar um encontro junto com ele num ginásio enorme lá de Belo Horizonte, no final de 2010. Eu tive a honra de fazer uma oração de cura, com ele no altar, junto do altar. Ele fazia de libertação, eu fazia oração de cura, que é também o meu ministério. Ali eu vi a autoridade maravilhosa. Ali eu vi como que Deus deu autoridade a uma pessoa simples.
Teve um momento que o demônio se manifestou numa menina da favela. O demônio falava através dela em inglês. Que chique, falei, pensei. Ali eu vi autoridade, simplicidade, não é gritando, não. Pensando que Deus é surdo, como algumas igrejas pensam que Deus é surdo. Não, voz baixinha, falando baixinho, sentado, com amor. Autoridade, dedo de Deus. Dedo de Deus. Então Jesus fala que ele expulsou o demônio. Qual foi o poder que Jesus usou? O dedinho. O dedinho, não usou nem a mão inteira. O poder que Deus usou para derrotar Satanás foi o dedo. O dedo. Já pensou se tivesse dado uma abraçada? Um pescoção? Foi o dedo. O dedo para dizer, olha, você está errado. Você já viu que quando a pessoa quer corrigir o outro, não levanta o dedinho? A Neuzinha, quando ela levanta o dedinho para mim, a minha esposa, quando ela levanta o dedinho, e a coisa está preta. Quando ela chama de bem, de bebê, está tudo bem. A hora que ela fala assim, Roberto, ixi, a coisa está preta. E quando ela levanta o dedinho, nossa, pode escutar. Ela está falando com autoridade. Ela levanta o dedinho, me escuta agora. Sinal da autoridade também, da mulher, de querer corrigir o marido. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa maravilhosa, que me corrige, que me ajuda nos meus erros, nas minhas fraquezas. A minha esposa tem sido o dedo de Deus também até para mim. Até o dedinho dela, eu gosto até do dedinho levantado. É o dedo de Deus para mim também, para me corrigir. Se eu não tiver alguém para me apontar o dedo por amor, alguém vai apontar o dedo por crítica. E até nós temos que ter o dedo de Deus para os outros, e não o dedo de acusação. O acusador é Satanás. Como fala lá no livro de Zacarias, no capítulo 3, ele é o acusador. Nós não podemos apontar o dedo para acusar, mas para salvar, para indicar o caminho. E o nosso Deus tem que indicar o caminho. Ele é o caminho, a verdade, a vida. É assim que a gente tem que dizer. Aponta o dedo para a cruz e diz: esse é o caminho, esse é o Senhor, eu quero Ele na minha vida. Que meu dedo seja para indicar Jesus na vida das pessoas. Amém. Pelo dedo de Deus. Se eu expulso, versículo 20, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus chegou até vós. Olha o que Deus está dizendo. Olha, presta atenção nessas palavras. O reino de Deus chegou. O reino de Jesus é o próprio Jesus. Chegou o reino. Então o reino das trevas já está em polvorosa. Já está desesperado. Satanás sabe, ele está desesperado. Por isso ele está tentando, nesses últimos tempos que o Papa chama as últimas horas do crepúsculo. O Papa de saudoso, nosso querido Papa João Paulo II, de saudosa memória, ele falava que nós somos os trabalhadores da última hora, fazendo referência àquela passagem dos trabalhadores da vinha, aqueles que foram contratados às 5 horas da tarde. Ele fala que nós estamos num tempo de provação, o Papa fala, de sofrimento, onde quem crê está sendo perseguido. Quem quer manter o seu casamento em pé é perseguido. Quem quer manter a castidade é perseguido, é criticado. Quem quer ser honesto dentro de um trabalho é perseguido pelos corruptores e pelos corruptos. Mas o reino de Deus chegou. E o reino de Deus vem pela cruz de Cristo. Vejam, irmãos e irmãs, que Jesus vai ainda fazer uma alegoria. Versículo 21, pega o versículo 21. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno,
seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura, vai tirar todas as armas em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo, espalha. Versículo 25, repita aí, irmão querido, repita. Quem não está comigo é contra mim. Jesus está aqui agora dizendo que ele vai desarmar Satanás. Satanás era a criatura de Deus mais poderosa sobre a terra, que dominava os mundos. Mas neste momento, Jesus vai vencê-lo. Como? Pela cruz. Agora é o momento de enfrentar Satanás cara a cara. A cruz. Começa na quinta-feira. Eu pego só você que abra em Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Aqui, Jesus vai começar a enfrentar a agonia. Tem gente que pensa que a agonia é coisa do diabo. Não é. Agonia é coisa, sentimento humano. Agora nós temos que olhar para Jesus e imitá-lo. Quanto mais Jesus entrava em agonia, mais ele orava com instância. Irmão e irmã, por que Jesus entra em agonia? Ele era homem como nós, sentia dor como nós, como cada um de nós. Ele foi homem em tudo, igual a nós, menos no pecado. Então Jesus sabe o que vai passar, que vai ser crucificado nu, na frente de mulheres e crianças. Jesus sabe que vai passar por terríveis tentações lá na cruz, provações. E a carne humana não quer sofrimento. Quem é que gosta de sofrimento? Ninguém. Só que só tem dois modos de sofrer: com fé e sem fé. Sofrer com Deus ou sofrer sem Deus. Sofrer sem Deus, eu uno a minha dor à dor do irmão. Só compreende a dor do outro quem já sofreu. Só compreende que é fome quem já passou fome. Só compreende que é dívida quem passou pela dívida. Só compreende pobreza quem passou pela pobreza. E por isso Jesus passa pela nossa pobreza, pelo sentimento de maior agonia que a gente tem. Cada um de nós temos sentimento de agonia e sofrimento. E Jesus teve esses sofrimentos terríveis ao ponto de suar sangue. Mas olha o que nos diz São Lucas no versículo número 39, aqui do capítulo número 22. Versículo 39. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: orai para não cairdes em tentação. Então afastou-se dali, à distância de um arremesso de pedra, e de joelhos começou a orar. Preste atenção, irmão. Preste atenção, minha irmã. Jesus está de joelhos no chão. Lá em Daniel, no capítulo 6, mostra que lá no versículo 10 e 11, Daniel 3 vezes no dia ajoelhava-se, com os olhos voltados para o lado de Jerusalém, lá no exílio. 3 vezes ao dia. Jesus pôs o joelho no chão. Quantas vezes você põe o joelho no chão? O que tem salvado o meu casamento com a Neuzinha, apesar de todos os problemas que já tivemos, sofrimentos, meus erros, é que todos os dias a primeira coisa que eu e Neuzinha fazemos é pôr o joelho no chão, na beirada da nossa cama, chorar. Quantas vezes eu chorei no colo da Neuzinha, ali rezando, quando faltou dinheiro, quando a gente não sabia o que fazer,
quando a gente era perseguido, humilhado. Quantas vezes eu pus o joelho junto ali com a Neuzinha. E é impressionante a paz que a gente experimenta na vida de casal, quando você põe o joelho no chão, é impressionante. É a assistência dos anjos. Olha o que a Escritura vai falar. Olha o que São Lucas vai falar para nós. Versículo 42. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu e o fortalecia. Agora os anjos, o que os anjos vão fazer? Vão fortalecer. Os anjos vão consolar para Jesus e dizer: vai para a cruz mesmo, aceita o cálice do Pai, aceita. Os anjos não vão afastar Jesus da cruz, vão fortalecer, para que ele assuma aquela missão tão difícil. O anjo do Senhor está fortalecendo. Toda vez que você põe o joelho no chão, tem um anjo do Senhor te consolando. É por isso que você não pode deixar de pôr o joelho no chão. Repita comigo: todas as vezes que eu colocar meus joelhos no chão para orar, o Senhor vai mandar um anjo para me consolar. Tenha essa certeza, porque se aconteceu com Jesus, vai acontecer com você também. E a palavra vai nos dizer ainda: entrando em agonia, 44, Jesus orava com mais insistência. Tem gente que vai: estou agoniado, vou pescar. Já viu? Eu estou agoniado. Mulher, me dá um remédio para eu dormir. Quer dormir a tarde inteira? Acorda, está com aquela cara azeda, aquela cara de quem chupou limão azedo. Adiantou nada descansar, não adiantou. Quanto mais Jesus entrava em agonia, mais ele orava. Você está em agonia, está em depressão, vai derramar sua depressão, toma um remédio, mas vai lá para o sacrário, vai lá para os pés de Jesus, vai derramar o coração como Jesus ajoelha, clama. Não se entregue à depressão. A depressão mata mesmo, mas você não pode se entregar à tristeza, à agonia. Tem que colocar o joelho no chão como Jesus, para enfrentar a agonia, enfrentar o mundo das trevas que quer você triste, que quer ver você morrer. Versículo 45. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo, de tanta tristeza. Tem gente que está desse jeito, dormindo de tanta tristeza, não está reagindo. Perguntou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Quem não põe o joelho no chão cai. Repara a sua vida, a nossa vida. Todas as vezes que nós não pusemos o joelho no chão, a gente fez besteira na vida. Toda vez que a gente decidiu, que nós decidimos alguma coisa sem oração, deu para trás. É ou não é verdade? Deu ou não deu para trás? Agora vem um momento terrível, a prisão de Jesus. Mas o anjo do Senhor está com ele. O anjo não abandonou não. O anjo foi colocado ao lado de Jesus ali, na agonia da quinta-feira, no Horto das Oliveiras. Jesus ainda falava, quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com ele com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com espada. E um deles aqui, depois São Mateus vai falar que é São Pedro. São Pedro era pescador, São Pedro não era espadachim. São Pedro vai pegar a orelha e vai atacar. São João vai falar que o nome desse sujeito chamava Malco. O que faz Pedro? Arranca a espada e zip,
arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Coitado dele se ele usasse óculos, hein? Como é que ele ia pôr o óculos depois? Ou se ele fosse daquelas pessoas que tem costume usar um lápis atrás da orelha, como é que ia fazer, né? Tem gente que gosta de pôr um lápis assim, já viu? Ao desespero daquele homem, ele tinha vindo para atacar Jesus, para prender. Brotou sangue, caiu a orelha no chão. O desespero daquele homem. O que Jesus fala? Deixai, basta. E Jesus pega aquela orelha e põe a orelha no lugar. E não usou super bonder não, gente. Não tinha naquela época não. Ele não merecia ser curado. Merecia, gente? Merecia? De jeito nenhum. Você curaria Malco? Não. E imagina Malco sem orelha, andando pela rua lá de Jerusalém. Ah, você é o sem orelha, né? Sem vergonha. Bem que você merece viver sem orelha, sem vergonha. É, você vai viver sem orelha. Quem mandou você estar na companhia errada? Na hora errada. Você já viu que tem gente que está na hora errada com companhia errada? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Estava com companhia errada. É. Por que Jesus cura a orelha daquele homem que não merecia? Era soldado, vinha para agredi-lo. Porque ninguém precisa viver marcado por um erro do passado. Ninguém precisa viver marcado por um pecado, por um erro que passou. Ninguém. Por isso Jesus cura não só a orelha, cura a dor, cura o coração de Malco e cura o seu coração também. É o que Jesus faz. Ele cura. Então diga: Jesus me cura todos os erros do meu passado. Cura-me, Jesus. As coisas erradas que eu fiz, cura-me. Agora preste atenção nessa palavra. Versículo 52. Depois Jesus disse aos sacerdotes, aos comandantes da guarda do templo, aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão, um bandido. A palavra que a Bíblia CNBB usa é bandido. Todos os dias eu estava convosco no templo e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a hora e o poder das trevas. Essa palavra é fundamental. É o momento que todo o reino das trevas vai tentar fazer Deus de desistir do homem. Satanás vai fazer de tudo agora para demover Jesus da cruz. Não vai não. O homem não merece ser amado. Satanás vai mostrar toda a indignação do homem, a covardia, a traição. Ele vai tentar dizer: olha, abandona o homem é muito fraco. Deixa, vai para o céu, vai embora. Desiste da terra. É muita maldade, o homem é mal demais, desiste. É impossível Deus deixar de te amar. Impossível. Impossível Deus deixar de amar você. Você pode cometer o maior erro da sua vida, Deus não desiste de você. Deus não desiste. Como nessa semana, uma senhora que veio, eu contei o testemunho, era garota de programa, escutou uma palavrinha só. Ela saiu lá de onde ela estava na rodovia e veio. Garota de programa. Ela disse assim: você disse uma palavra que foi para mim. Não há pecado algum que o sangue de Jesus não possa lavar. Naquele dia ela se confessou. E ela já está casada há 5 anos e fala que Deus deu um marido que é um anjo para ela. Deus cancela passado. Não importa o erro. Mas aqui Satanás vai tentar fazer Jesus desistir. Primeiro, ele é covardemente torturado uma noite inteira. Eu estive lá em Jerusalém no calabouço, lá na casa de Caifás.
É um buraco em que a pessoa é descida, é um buraco, uma pedra escavada. E lá no fundo é abaulado, não tem como nem a pessoa sentar. E lá tem um lugar onde tem uma pedra, onde tem uma mão, a sinal de uma mão. Segundo a tradição dos cristãos, aquela mão foi onde Jesus passou a noite ali, depois de ter sido surrado uma noite inteira. No outro dia, Jesus é entregue aos piores carrascos, exímios em tortura humana, os romanos. Os romanos eram craques em matar a pessoa com uma morte muito demorada, dolorida. E eles faziam isso, prendiam os piores inimigos, crucificavam, deixavam apodrecer, os corvos vinham comer e as pessoas vivas ali, os olhos. A pessoa morria e ficava podre lá, para que todos os inimigos soubessem como seriam tratados pelos romanos. Eles faziam isso para provocar medo nos inimigos. Muitos crucificados existiram na história fora, mas nenhum com os requintes de crueldade como Jesus foi tratado. Nenhum. Primeiro, Jesus foi açoitado. O açoite não era dado ao crucificado. O açoite era para dar para o ladrão, para o sem vergonha, o que foi pego em adultério, o que roubou, o inimigo. Ele era açoitado, ele ficava marcado para o resto da vida, porque o açoite era chamado também de gato de 7 caudas. Era um chicote que tinha 7 cordinhas. Na ponta da cordinha tinha pedaços do osso do joelho do carneiro e bolinhas de chumbo. Quando o carrasco acertava as costas da pessoa, o chicote ficava pregado. Quando arrancava, saía pedaços de carne. Por isso, o limite da resistência humana, esses açoites foram empregados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, no campus de Auschwitz, na Polônia, campo de concentração. Os alemães nazistas daquela época, não os alemães de hoje, os alemães nossos irmãos, os nazistas. Uma certa parte da Alemanha, uma época, se deixou levar por ideias de puritanismo, de que tinha que purificar a raça, e que tinha que tirar os judeus. Os alemães são nossos irmãos. A igreja na Alemanha é uma igreja forte, bonita, que ajuda o mundo. Mas nessa época, os nazistas aplicaram o açoite, e eles chegaram à conclusão que nenhum ser humano suportava mais do que 40. Deram em Jesus os 40. Por isso davam 39 para não passar. Dava 39. Imagina quantos pedaços de carne, mais de 500 pedaços de carne saíram desde o pescoço de Jesus até os pés. Jesus depois foi levado por uma cruz, carregar uma cruz, um madeiro, que é um instrumento de desfiguração. Jesus estava fraco, e quando Jesus caía no chão, aquele peso do madeiro comprimia a face de Jesus contra o chão. Por Jesus teve um dos olhos perfurado, a cartilagem do nariz ficou partida. Jesus foi colocado na cruz nu. Aquele pano que se coloca é um pano de moralismo. Meu irmão, Jesus não teve esse pano na frente. Foi submetido à pior humilhação do ser humano. Eu visito muita UTI para rezar com o doente. Quantas vezes eu chego no UTI e peço para cobrir o doente? Está ali inconsciente, mas é um templo onde habita Deus. E eu vejo que a maioria dos UTIs, eles têm esse cuidado. De vez em quando se cuida, porque o trabalho é demais. Mas a pior vergonha é deixar um corpo nu exposto. E quando Jesus foi submetido à dor, este cravo aqui entrou no pulso, está vendo? Rasgou um nervo. Esse nervo dá terrível choque no cérebro. O peito do pé foi submetido a um cravo que atravessou os 2 pés, como está mostrando aqui.
atravessou, e Jesus, ele não podia apoiar nesse lugar, porque doía muito. O que Jesus fazia? Jesus se soltava na cruz. A morte na cruz é por asfixia, por isso esses músculos estão para dentro. Jesus morreu amando até a última gota de sangue. Foi a pior tortura. Naquele momento que Jesus morria na cruz, nós fizemos com que o homem matasse o Filho de Deus. Todo o inferno fazia festa. A diabrada lá, tudo fazia festa. Nós fizemos com que o homem desprezasse o Filho de Deus e levasse ele para a cruz. Naquele momento Satanás sabia que era perigoso fazer aquilo com Jesus. Mas Satanás não resistia à vontade de agredir Deus na carne humana. Ele não resistia. Por último, Jesus fala uma última frase: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E pende a cabeça e morre. Observa que esse dedo de Jesus está apontando para cima, para o Pai. Para o Pai. Se vocês prestarem atenção, aqui, esse dedo aponta para cima. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É o momento em que Jesus está dando a vida, que ele aponta. Quando Satanás viu que Jesus morreu amando até a última gota de sangue, sobre as pedras poeirentas do Calvário, Satanás tem que dobrar o joelho e dizer: Ele é o Senhor. É o momento que Satanás é derrotado. É a cruz de Cristo. Aqui está a vitória. A vitória, a vitória. A vitória. São Paulo vai dizer em Colossenses 2,13: Jesus desceu ao inferno e arrancou das mãos de Satanás o documento que nos incriminava, a escritura do mundo, que Satanás se gabava: todos os reinos são meus. Jesus desce ao inferno, expolia. É essa palavra que usa São Paulo. Ele expoliou os principados e potestades. Jesus derrotou o inferno, retirou lá do inferno Adão, que tinha sido fraco na tentação. Jesus é o novo Adão. Por isso, Jesus vai ao inferno mesmo, arrancar da mão de Satanás todo o poder. Pois diz Santo Agostinho: Satanás é um cão amarrado, está vencido pela cruz de Cristo. Aleluia! Está vencido. Jesus é levado para o sepulcro. As mulheres vão no domingo, mas quando vão chegando no domingo de madrugada, quem aparece para elas? 2 anjos. Os anjos, eu acredito no meu coração que aquele anjo que estava lá na porta do sepulcro era o anjo da guarda de Jesus. Eu tenho isso comigo, que estava lá consolando ele na agonia. E agora o anjo estava guardando na porta, para dar a notícia mais linda para o mundo. Os anjos viram para aquelas mulheres e dizem: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Jesus venceu o inferno, a morte. Aleluia! Ressuscitou. Fique em pé, meu irmão. Tome posse da vitória agora na sua vida. Levante as mãos agora. O inferno não tem poder sobre aquele que se entrega a Deus. Não tem. Assuma a vitória de Cristo. É a nossa vitória. A cruz é a nossa vitória. Você que sofre, você que passa sofrimento, você que está doente, una a sua dor à cruz para a salvação de quem você ama. Ofereça-se também na cruz com Cristo agora. Você que tem alguém lá na sua família sofrendo aí, una a sua dor à dor de Cristo agora. Você que tem alguém, todos nós temos alguém na família doente. Eu estou entregando essa pessoa da minha família também na cruz. Põe a sua família, põe e declare: Jesus é o Senhor. Aqui está a maior prova do amor
Satanás tentou fazer de tudo para Deus desistir do homem, mas não conseguiu. A vitória do amor. O amor vai vencer a sua vida agora também. É o amor que vai vencer a sua vida. Aqui está a sua vitória. Você que está sofrendo, a cruz uniu o céu e a terra, como disse o Papa Bento XVI. Aqui está a união entre a terra e o céu, a cruz de Cristo. O monte Sião beijou o céu quando Jesus morreu. O céu beijou a terra lá no monte Sião quando Jesus morreu. Então estenda a sua mão e diga: Jesus, eu uno a minha dor à sua. Salva a minha família. Salva a minha família. Salva. Salva, com poder. com poder. Vem agora, Jesus, realizar teu poder na minha vida, na minha família. Eu sinto que neste momento, aqui da Canção Nova, está irradiando poder de Deus para destruir as hostes infernais da sua casa. Satanás não tem mais poder na sua casa, porque você é um resgatado por Deus. Você é alguém que Deus viu sua humilhação, Deus viu sua dor, Deus viu sua cruz. Ele compreende sua cruz, Ele entende sua cruz, Ele entende sua dor. Celebra agora na sua vida. Diga: Jesus me salvou. Jesus me salvou. Com poder e sinais e prodígios. Ele está agora realizando prodígios da sua vida, com sinais e prodígios da sua família. Declare: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Jesus, eu quero te pedir: liberta todas as pessoas, onde quer que estejam, afastadas, em seitas, em pecado. Não há pecado algum que o sangue de Jesus não possa te lavar também. Deixa Jesus te lavar com sinais e prodígios. Levanta a minha casa, Senhor. Levanta, pede para Jesus: levanta a minha causa, restaura a minha casa, restaura a minha família. Vem restaurar agora. Pede a Jesus: restaura a minha família, liberta a minha família. Eu uno a minha dor, a tua dor da cruz, Jesus. Abre sua boca e reza agora. Apresente as pessoas da sua família para Ele. Rasga o coração para Deus agora. Rasga e diga: eu estendo minha mão e te peço: restaura a minha casa, Jesus. Restaura a minha família, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura esse mundo, Jesus. Restaura, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Sua bênção está aqui na cruz. Sua bênção agora. Eu preciso da sua bênção. Casa, Senhor. Eu quero a tua bênção. Sua bênção derrama aqui. Restaura a nossa casa, Senhor. Vem reconstruir. Estende a sua mão e peça agora. Eu quero a sua bênção. A bênção que vem da cruz. A bênção que vem da cruz do sangue de Jesus. Vem reconstruir. Mais uma vez, peça agora para Ele. Nossa casa, vem agora, derrama sua bênção. Vem reconstruir o que foi abalado pelo Satanás, pelo demônio. Restaura a minha família. O Senhor é vitorioso na minha vida, Jesus. Tu és o Senhor. E prodígios. Maravilhoso agora, manda água do lado do teu sangue e correndo do teu lado, Jesus. Vem agora, Senhor, com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o seu Espírito. Restaura, restaura, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a minha casa, igreja. Restaura a nossa igreja, Senhor. Apresenta seu padre, seu bispo, seu sacerdote. Restaura a nossa igreja, Senhor. Mais uma vez, restaura, Senhor, o que Satanás tirou de pó de igreja, Senhor. Restaura agora, faz um milagre, Senhor. Derrama a tua bênção aqui. Nossa igreja, Senhor. Nossa igreja, vem agora reconstruir. Restaura a nossa igreja, Senhor.
restaura, Senhor. Sua bênção derrama sobre o nosso lar, sobre nossa família. Igreja, Senhor, sua bênção. Derrama sua bênção agora, Senhor. Sua bênção derrama, nossa igreja vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Sua igreja, que somos nós. Sua igreja, o gesto assim, vem reconstruir mais uma vez. Sua bênção derrama aqui. Sua igreja vem reconstruir. Sua igreja vem reconstruir com sinais, diga forte, com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o seu Espírito com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o seu Espírito. CançãoNovaPlay.com. Assine já!